Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, nós Jesus, nós te louvamos. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Senhor, nós invocamos o teu nome. Ó, porque nós precisamos do Senhor. Senhor, que o Senhor possa, a cada dia do nosso viver, nos ensinar, Senhor, e nos constranger a vivermos no Espírito e a andarmos no Espírito. Senhor, livra-nos, Senhor Jesus, de semearmos, Senhor Jesus, para a carne, de semearmos, Senhor Jesus, ó, segundo a nossa própria vontade. Mas nos leva, Senhor, a semearmos, Senhor, no Espírito. Senhor, para que a Tua vontade seja feita, para que a Tua obra seja concluída, para que a igreja seja edificada e para que o Senhor volte. Senhor, tira-nos, Senhor, da esfera, Senhor, da superficial, Senhor, da Tua palavra. Nos leva, Senhor, tira-nos, Senhor Jesus, apenas da esfera, Senhor, da teoria, Senhor, e do conhecimento. Nos leva, Senhor, para a prática. Nos leva, Senhor, para essa esfera onde nós realmente, Senhor, tocamos no sobrenatural do Senhor. Onde realmente tocamos, Senhor, naquilo que o Senhor já tem feito. Ó, Senhor Jesus, nos leva, Senhor, a vermos, Senhor, os milagres do Senhor. Ó, Senhor, e por vermos esses milagres, Senhor, sejamos ainda mais encorajados, Senhor, a viver a vida da igreja como uma realidade, Senhor, da esfera, Senhor, do reino dos céus na terra. Ó, Senhor, nos leva, Senhor, também estamos tão perto do Senhor, a ponto de ouvirmos, Senhor, o Teu sopro, a ponto de ouvirmos, Senhor, o Teu sussurro, a ponto de ouvirmos, Senhor, aquilo que tem saído do Teu coração e que o Senhor tem transmitido a nós por meio da Tua palavra. Queremos ser Teus cooperadores, queremos ter, Senhor, ser os Teus servos, queremos ser, Senhor, aqueles, Senhor, que somam com o Senhor, Senhor, que por meio, Senhor, do Espírito, Senhor, permitamos que a obra seja executada. Ó, Senhor, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a avançar, Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus, a praticarmos, Senhor. Senhor, nós queremos trazer o Senhor de volta, Senhor, e nós anelamos a Tua volta. Nós te amamos, nós te louvamos ainda por essa manhã de festa, por mais essa oportunidade. Senhor, nos leva, Senhor, a aproveitarmos cada momento como um presente, Senhor. Senhor, uma dádiva do Senhor dada a nós. E que possamos aproveitar cada momento, Senhor, e vivermos, Senhor, com intensidade, Senhor, e realidade a vida da igreja. Jesus ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, irmãos, nós temos visto e ouvido o que o Senhor tem feito. E como que por meio da palavra o Senhor tem operado os seus milagres e executado a sua obra. E nós como igreja, a nossa função é simplesmente, irmãos, cooperarmos com o Senhor. Ou seja, tomarmos o desejo do coração de Deus, pegarmos esse desejo e colocarmos em prática. A cristandade, irmãos, por muitos anos ela caminhou, irmãos, baseada apenas numa teoria, num conhecimento da vontade de Deus. Mas hoje no final da era, no final dos tempos, o Senhor ele tem nos levado a irmos mais à frente, ou seja, e realmente, irmãos, crermos no que Ele tem falado e praticarmos essa palavra. A prática nos leva a contemplar o sobrenatural de Deus. Se você quer ver o sobrenatural, pratique a palavra. Se você quer tocar no que é o sobrenatural de Deus, primeiramente crê na palavra, porque se você não crê, irmãos, de nada adianta. Mas a partir do momento em que cremos e nós obedecemos, irmãos, nós contemplamos o sobrenatural do Senhor. E como que o Senhor tem feito os seus milagres, né? Como que o Senhor tem feito a sua obra. E nós temos agora concluído, estamos concluindo, não no alimento diário, por meio do alimento diário, que o alimento diário estamos começando o desfrute da epístola aos Gálatas, mas nas mensagens atualizadas que nós temos visto toda semana, nós estamos concluindo a epístola aos Gálatas. Domingo passado, lá em São Paulo, foi falada a mensagem 16 e do último capítulo de Gálatas, que é o capítulo 6. O irmão ainda, numa comunhão antes, ele manifestou que ainda vai gastar ainda um tempo no capítulo 6 de Gálatas, mas é o último capítulo dessa epístola, e que certamente, provavelmente após o término de Gálatas, entraremos em Gênesis. Então nós temos visto, irmãos, no capítulo, a batalha de Paulo com os irmãos da Galácia, a mostrar para eles, irmãos, que embora os irmãos sendo ali novos na fé, embora ali sendo novos recém-convertidos, irmãos, a batalha de Paulo, se você puder
pudesse resumir a Epístola aos Gálatas em uma breve frase, irmãos, no meu sentimento seria andar no Espírito. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Só há uma maneira de você se livrar das influências da carne, é andar no Espírito. Não é você falando, não, eu não vou mais praticar isso, eu não quero, mas irmãos, isso não adianta, isso, por mais que o homem não queira, ele ainda é dominado pela esfera e pela força da lei do pecado e da morte que está na sua carne. E de nada adianta a força natural do homem nesta batalha contra espírito, contra a carne, irmãos. O único capaz de subjugar a força da carne é o Espírito. Por isso que Paulo orienta de uma forma tão clara, irmãos, se viveis no Espírito, Gálatas 5:25, andeis, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma realidade que nós precisamos tocar nela todos os dias. E o capítulo 6 de Gálatas, o título, né, da mensagem 16 dessa capítulo 6 de Gálatas é aquilo que o homem semear, isso também sei falar. Nós precisamos estar, irmãos, claros de que a nossa vida, a todo momento, desde o momento em que você desperta pela manhã, até o momento que você vai repousar pela noite, irmãos, em todo o seu viver, em todos os dias, em todas as horas, em todo momento, você está semeando alguma coisa. Ah, não, mas eu não, irmãos, ninguém, em questão de semeadura, ninguém fica inerte, ninguém fica neutro. Nós precisamos entender isso. Se eu não estou semeando no Espírito, automaticamente estou semeando na carne. Não há uma neutralidade, irmãos. Nós precisamos compreender isso. Isso precisa, irmãos, mexer conosco. Não há uma neutralidade entre Espírito e carne. Não há um ponto de equilíbrio entre os dois. Ou é carne ou é Espírito. Ou você vive na carne ou você vive no Espírito. Irmãos, não tem um meio termo. Não tem aquele lugar onde você está livre da influência de um e de outro. Ou é carne ou é Espírito. E graças ao Senhor, que porque o Senhor veio, morreu e ressuscitou e se tornou o Espírito da verdade, irmãos, hoje nós podemos viver no Espírito. Às vezes nós vemos as experiências do povo de Israel, né, Flávio? E nós, às vezes, ali condenamos aquele povo, ali falamos, não, mas o que esse povo fez? Isso é inaceitável, a forma como esse povo agiu, a forma... Irmãos, nós temos que entender que eles não tinham o Espírito. Então, o caminho deles era carne. Eles não tinham, irmãos, essa opção que nós temos, que é o Espírito em nós. Eles não tinham, irmãos, essa saída, por isso, irmãos, que precisou tombar no deserto. Por isso que a carne precisou ser subjugada, não de forma interior, mas de forma exterior. Porque não tinha aquela vida que está dentro que transforma. Não tinha aquele Espírito que é o único capaz de transformar o homem, é a vida de Deus, é o Espírito que está em mim e em você, é o único. Irmãos, bom conselho não muda ninguém. Ah, deixa eu te dar um bom conselho. Tem um ditado que fala: se o conselho fosse bom, vendia, né? Ah, deixa eu te aconselhar. Irmãos, o conselho, claro, as comunhões nos salvam, mas segundo o Espírito. E não na dependência daquilo que você pode fazer ou não, mas na dependência do Espírito. Irmãos, não é mais segredo para nós o caminho. Não está nos mais, irmãos, oculto, já nos foi revelado. Irmãos, o nosso caminho é viver no Espírito. E é difícil. O Senhor tem nos dado ferramentas e para cá, todo momento, o nosso viver diário, nós caminhamos aí, um caminhar, né? Estamos vivendo, né, os significados de o caminhar, o andar, peripaté, o estoiqué, ou seja, nosso viver diário, na sua casa, no seu trabalho, você ali, sem a presença dos irmãos, sem estar nessa esfera, você pode ainda andar no Espírito. Para que quando nós estivermos no coletivo, também andemos no Espírito.
Então, irmãos, o caminho para nós é viver no Espírito. Se fosse aqui, ó, resuma Gálatas em uma frase: viver no Espírito. Andar no Espírito. Esse é o caminho para nós, irmãos. Não adianta. Se você tentar lutar contra a sua carne, irmão, a derrota é certa. A queda é certa. Não adianta. Irmãos, a única força capaz de subjugar nossa carne é a força que fala lá em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. A força da lei do Espírito da vida. E hoje nos foi dado de presente essa graça de vivermos no Espírito. Então, se aquele povo de Israel, irmãos, blasfemou contra Deus, murmurou contra Deus, irmãos, eles não tinham essa saída que nós temos. Eles não tinham essa oportunidade de invocar o nome do Senhor e ser salvo interiormente. A vida ainda não estava dentro. A palavra ainda não tinha sido encarnada. A palavra ainda estava com Deus e a palavra era Deus. Mas a partir do momento da encarnação do Senhor que Ele veio, teve um viver humano, foi à cruz, morreu e ressuscitou, esta palavra que estava com Deus e era Deus, passou a habitar em nós. Ó Senhor Jesus! E Paulo, ajudando aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, ele escreve o capítulo 6, e o versículo 1 fala: irmãos, se alguém for surpreendido, lê comigo, por favor, Gálatas 1:6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, é interessante, olha só a ousadia de Paulo. Olha a ousadia de Paulo, olha só como que Paulo confiava no poder do Espírito. Olha como Paulo confiava na capacidade do Espírito. Ele fala: vós que sois espirituais. Quando ele escreve aos Coríntios, o que ele fala? Não vos dei de comer alimento sólido, né? Em outras palavras, sim, de leite, porque vós não podeis suportar, porque vós sois carnais. Ele chama os coríntios de carnais. Mas quando ele fala aos Gálatas, ele fala: vós que sois espirituais. Irmãos, o caminho é esse. Não é falar assim agora, eu vou ser espiritual, não é isso. Ou eu vou tentar ser espiritual. Irmãos, o ser espiritual, irmãos, é um viver diário na palavra, na presença do Senhor. Pouco a pouco o Senhor ele vai transformando você e vai te levando a ser espiritual. Não é você querer ser, não, nós precisamos anelar, nos tornarmos esses espirituais, mas não é por vontade própria, não é a capacidade humana que te leva a ser espiritual, mas o Espírito. Mas se eu não exercito o meu Espírito, como eu serei espiritual? Então Paulo, na versão Restauração, versículo 1 de Gálatas 6, Paulo fala o seguinte: irmãos, mesmo que alguém seja surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão e cuida de ti mesmo, para que não sejas também tentado. Irmãos, é maravilhoso, porque nessa tradução fala de restauração. Na nossa tradução que você leu fala de corrigiu, mas ainda fica algo ainda algo vago. Mas a correção, para quê? A correção leva a quê? Toda correção leva à restauração. E por que Paulo fala sobre isso? Por que Paulo fala de restauração? Por causa do Espírito. Irmãos, é interessante, porque que quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós transgredimos, ainda há para nós uma esperança. Ainda há para nós uma segunda chance. Ainda há para nós, irmãos, um novo começo, um novo início. Estamos no primeiro dia da semana, e esse primeiro dia da semana representa um novo início de Deus, uma oportunidade, uma nova chance, um novo começo. Mas por que quando Lúcifer peca não houve restauração para ele?
Por causa do Espírito. Aquele ser que foi expulso, por que não houve uma oportunidade dele ser restaurado? Porque ele não tinha o Espírito. Então, todo aquele que tem em si mesmo o Espírito, tem a oportunidade de ser restaurado. Irmão, há esperança para a árvore, né, Cláudio? Há esperança para a árvore. Então, irmãos, essa esperança se dá porque o Espírito hoje está em nós. Então, todo aquele que um dia creu no Senhor, que recebeu o Espírito, que o Espírito está nele, irmãos, tem a chance de ser restaurado. Nós não podemos olhar para ninguém, irmãos, condenando, ou seja, e já sentenciando, e já executando. Nós precisamos ver, irmãos, que todo aquele que um dia recebeu o Senhor, João 12, e se tornou filho, recebeu o Espírito, e tem a oportunidade, irmãos, de chegar à restauração. Aí Paulo falando, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão. Porque nós vimos a repreensão de Paulo com aquele jovem em Corinto, não era? Que possuiu ali, não foi em Corinto, em Coríntios, né? Que possuiu a própria a madrasta, né? Aí Paulo falou, eu não estou aí, mas pelo meu espírito eu faço o seguinte, eu entrego a Satanás, para que pelo menos seja salvo o espírito, o resto, que passe pela peneira do diabo. Irmãos, toda exortação, toda correção precisa ser com espírito de brandura e mansidão. Amém. Irmãos, não é ferro e fogo. Não é, irmãos, pau e pedra. Irmãos, até mesmo numa comunhão nós precisamos depender do Senhor e no Espírito. Até mesmo, irmãos, uma mãe corrigindo um filho, um pai corrigindo um filho, irmãos, precisa ser no Espírito. Então, irmãos, nós precisamos entender que tudo é pelo Espírito. Então, corrigiu e cuida de ti mesmo para que não sejais também tentado. O que o Senhor falou? Opa, toma cuidado, você que pensa estar de pé. Não é você que olha para o seu irmão que caiu e fala, eu não, isso aí eu nunca vou fazer. Irmãos, não faça isso, não cometa esse erro. De olhar para o erro de alguém e falar, isso aí eu nunca caio numa dessa, eu nunca faço. Irmãos, se você estiver na carne, você faz sim. Porque as obras da carne, Gálatas 5, são. Então, irmãos, nós precisamos entender que o caminho é esse. Aí ele fala, né, para que não sejais tentados. O versículo 2 fala, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Paulo estava dando ali uma chance aos irmãos da Galácia, de viver, irmãos, em unidade e unanimidade, cada um carregando a carga do outro, cada um levando a carga do outro, cada um cooperando com o outro. Irmãos, levar a carga uns dos outros é cooperar com o outro. Certo? É cooperar, é ser um, é ombro a ombro. Irmãos, porque quantas cargas aí tem alguns carregando aí, não é verdade? Então, leia comigo o versículo 3, por favor. Assim mesmo se engana. Então ele fala, olha, corrige com brandura, restaura com brandura, restaura com mansidão, pegue a carga uns dos outros. É interessante que nós compartilhamos sobre isso ontem, né? Levar a carga, irmãos, levar a carga uns dos outros não é tomar para você o problema. Muitas vezes, quem não tem visão e vai ajudar a pessoa, uma pessoa que está com dificuldade, ao invés de uma ser restaurada, é duas que estão com carga agora. Ou seja, ao invés de uma ser curada, duas doentes, se tornaram duas pessoas doentes. Irmãos, quando você vai levar a carga aqui, não é você pegar o peso e lançar sobre você, porque você não aguenta, você não suporta. Quando fala levar cargas uns dos outros, nós vimos também falando isso em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 28, o que é levar a carga uns dos outros? É cooperar uns com os outros para quê?
versículo 28, Mateus 11, 28 fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, vinde a quem? A Cristo. Todos que estáis, todos que estão sobrecarregados, sabemos que é excesso de carga, você está sobrecarregado, então o Senhor fala: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Não é eu que alivio, não é Flávio que alivia, não é Cleomar que alivia, é Cristo que alivia. Então como que você carrega a carga um dos outros, pegando esse que está com uma carga, que está insuportável, e conduza ele àquele que pode aliviar a carga dele. Não é tomar sobre si, porque o que tem de irmão, falamos da cristandade em geral, o que tem de pessoas que vão ajudar as outras e tomam para si as cargas, veja para você ver, irmãos, líderes de igrejas, grupos cristãos, o que tem, irmãos, você não sabe, não é noticiado, mas o que tem de suicídio, de líderes, de pastores aí, não é brincadeira. Porque primeiro que é um só para cuidar, um só para cooperar. E aquilo vai tomando para si e vai sobrecarregando a pessoa, porque ninguém aguenta. E chega um momento, irmãos, em que entrega as pontas, em que entrega os pontos, em que desiste. Então, irmãos, cuidado quando você for ajudar alguém que está sobrecarregado. Não é você tomar para si o problema, é você pegar essa pessoa pela mão e falar: agora venha que eu vou te mostrar o lugar e quem pode aliviar a sua carga. É Cristo. Então, irmãos, o que Paulo estava falando aos Gálatas? Vamos cooperar para que os irmãos também andem no Espírito. Irmãos, levar a carga uns dos outros, é eu cooperar com Flávio para que Flávio também anda no Espírito. Porque se ele estiver no Espírito, ele vai estar diante desse que consegue aliviar as suas cargas. Vinde a mim. Quando o Senhor fala vinde a mim, aqui, irmãos, ele estava realmente fisicamente na terra. Então, realmente precisava ir a ele, entendeu? Aquela mulher com fluxo sanguíneo precisou ir a ele, realmente, porque ele estava ali. Mas hoje, como que nós vamos a ele? Vinde a mim. No Espírito, quando nós nos voltamos ao Espírito, nós vamos a ele. E ali, irmãos, a nossa sobrecarga, a nossa carga, as nossas dificuldades, irmãos, nós somos aliviados. Então, se o seu irmão não consegue ainda ter contato, se os irmãos ainda não conseguem ter contato com o poder que há, irmãos, na imersão da palavra, o desfrutar diário, você precisa pegá-lo pela mão e levá-lo também a ter essa experiência. Isso é levar a carga uns dos outros. Não é todo mundo com carga um do outro e todo mundo sobrecarregado. Não é isso, irmãos. É conduzi-los àquele que pode aliviar a sua carga. Então você quer ajudar alguém? Você quer cooperar com alguém? Conduz essa pessoa a Cristo. O melhor lugar, a melhor forma que você faz, é o melhor caminho, irmãos. Não é conselhos, não é palestras, não é isso, irmãos, é conduzir-la à realidade. É conduzir-la à palavra. Isso irá salvar essa pessoa. Isso irá aliviar a carga dela. Não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muito mais do que o descanso físico, as pessoas estão precisando de descanso para a alma. Para a alma. Muito mais do que descansar. Irmãos, quantas pessoas, deitam, aí o corpo físico está ali repousando, mas a alma, irmãos, está cansada. Irmãos, nós precisamos entender e buscar e conduzir também, irmãos, essas pessoas a Cristo. Só em Cristo nós acharemos descanso para a nossa alma. Oh, Senhor Jesus. Lembra quando o Senhor via as multidões? Ele ficava ali, Ele ficava ali com sentimento, porque as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quantas pessoas estão em fora, irmãos, como ovelhas que não têm pastor? Quantas pessoas que estão em fora perdidas, com a alma sobrecarregada, com cargas em excesso? E a missão da igreja ao sair às ruas e pregar o evangelho é justamente para isso.
né? É levar a carga dessas pessoas, não para você, mas conduzir aquele que pode aliviar essa carga, ter essa carga aliviada. Amém? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo quer te sobrecarregar e ele vai fazer isso. As coisas do mundo lícitas, não estamos falando de nada ilícito, né, Flávio? O seu trabalho, ele vai te sobrecarregar. Os seus estudos, ele vai te sobrecarregar. Os seus afazeres de casa vai te sobrecarregar. É lícito, mas vai te sobrecarregar. Irmãos, nós precisamos buscar descanso para a nossa alma. Nós precisamos, irmãos, imergir mais na palavra. Nós precisamos, irmãos, inculcar mais a palavra. Nós precisamos invocar mais o nome do Senhor. Assim você vai achar descanso. Assim você vai, irmãos, achar esse alívio, né? Não é bom quando você está com peso e você chega uma hora que você joga aquele peso, pô, que alívio, né? Irmãos, porque realmente isso, a nossa vida, irmãos, é uma eterna carregar de carga, meu irmão. Amanhã já começa o seu carregar de carga de novo. Amanhã é segunda-feira, meu querido. Aí você fala, por que você foi me lembrar disso agora, irmão? Tá tão bom, eu estava esquecendo desse detalhe. Irmãos, mas amanhã é segunda e ela não perdoa. Irmãos, vamos depender do Senhor, vamos buscar andar no Espírito. Você vai, irmãos, você vai viver a sua vida, você vai aí trabalhar, você vai estudar, mas você vai, irmãos, fazer isso de forma leve. Amém. E ainda não esquecendo, irmãos, de servir o Senhor, que é o nosso maior foco e é a nossa maior função nessa terra. Não permita que os seus afazeres tomem o tempo de você servir o Senhor com excelência. Irmãos, não permita, jovens, que os seus estudos tirem o tempo de vocês servirem o Senhor. O seu estudo é para a sua vida hoje. Você está semeando para hoje, para essa vida, mas servir o Senhor é semear para a eternidade. Tudo que nós fizemos, o nosso trabalho, o nosso estudo, o seu diploma vai servir, irmãos, para essa vida, com todo respeito. Quando você chegar diante do Senhor, no tribunal de Cristo, o seu diploma de nada vai valer para Ele. Os seus aperfeiçoamentos, os seus doutorados, irmãos, sim, nós precisamos para hoje. E sim, é necessário, mas eu estou falando para ser, não vai semear, isso não é semear para a vida eterna. O nosso foco, irmãos, precisa ser o reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em... É interessante que o Senhor falou, Tainá, que não é só isso que nós temos que buscar. Senão ele falava, busquem só o reino. Não, buscai, pois, em primeiro. O que o Senhor falou? Vocês vão buscar outras coisas, é lícito, e tem que buscar, porque aqui ninguém vive de vento também. Mas busquem em primeiro lugar o reino. Se apresentem para a obra de Deus. Se apresentem, irmãos, para cooperar com o Senhor, se apresente para orar pelas pessoas, se apresente, irmãos, para acompanhar no cuidado com as igrejas. Ontem nós fomos até o Flotone, que maravilha, né? Os irmãos que foram, tocaram ali no que o Senhor está fazendo ali, não foi isso? Se apresente, irmão. Busca em primeiro lugar o reino. E eu te garanto, isso eu te garanto. Isso eu te garanto, se vai te faltar alguma coisa. E se você vai ser prejudicado em alguma área da sua vida, eu te garanto. Irmãos, o Senhor cuida de nós. E o Senhor espera que nós cuidamos das suas coisas. Não é isso? Então, nós já temos aí muito encargo, né? Né, Flávio? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Né? Visita as igrejas, agora o encargo é o TCI, irmãos, é tropa, capitães e adolescentes, não tem jeito, é levar a turma mesmo. Não é isso? Então, nós contamos com os irmãos. Contamos com os irmãos. Dia 24 já tem visita a São Mateus de novo. Nós vamos contar com os irmãos. Então, irmãos, vamos se apresentar, né? Senhor, eis-me aqui. Né? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não vou ser um desleixado com as minhas coisas, que nós nem podemos. Que concernente às coisas humanas e seculares, nós precisamos dar o exemplo e sermos modelo dos outros, porque senão também envergonhamos o Evangelho. Amém? Mas vamos ser os melhores, mas buscando ainda em primeiro lugar o reino de Deus.
Ó Senhor Jesus, deixa eu concluir aqui. Volta para Gálatas. Gálatas, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E o versículo 17, que é o título dessa mensagem, fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. De Deus não se zomba, porque pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Falamos aqui que a nossa vida é uma eterna semeação, é um semear, né? Toda hora você está semeando alguma coisa. Quando nós falamos, nós estamos semeando alguma coisa. Quando nós agimos, nós estamos semeando alguma coisa. Então, irmãos, a nossa vida é um eterno semear. Agora, em que eu estou semeando? Ou para que eu estou semeando? Falamos, você quando você busca se qualificar, irmãos, é lícito e nós precisamos sim. Você está semeando para a sua vida agora, a sua vida secular, a sua vida neste mundo. Mas eu não posso permitir que esse semear para o hoje, para a minha vida hoje, roube, irmãos, ou atrapalhe o meu semear para a vida eterna. Eu não posso permitir que os afazeres diários, as minhas obrigações, roubem toda a minha força, todo o meu vigor de servir o Senhor, que é semear na vida eterna. Semear para a vida eterna. Então, quando fala aqui, pois o que o homem semear, isso também ceifará, irmãos, quer dizer o seguinte, que toda atitude nossa vai resultar em uma consequência. Vai resultar em algo, toda ação gera uma reação. Então, tudo que eu faço vai resultar em algo. Então, nós precisamos entender que se eu abrir aqui em 2 Coríntios 5, deixa marcado o Gálatas que nós vamos concluir nele, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios 5, 10 fala: por que importa que cada um o que é feito por meio do corpo enquanto está vivo? Porque vai chegar um dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal dele, e Paulo se inclui, porque ele fala que importa que todos nós. Então ele fala: opa, eu também estou junto. E eu vou prestar contas com o Senhor. Ou seja, naquele momento, o que eu tiver semeado vai ser manifesto. Entendeu? Vai ser manifesto. Então ele fala: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba. Então, irmãos, a colheita do semear. Receber é a colheita do que você semeou. Para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito. Esse segundo o bem ou mal aqui quer dizer o seguinte: segundo, se semeou para o Espírito ou se semeou para a carne. O que é semear, irmãos, para o Espírito ou pelo Espírito? É praticar e fazer segundo a vontade de Deus. O que é semear segundo a carne? É fazer segundo a sua própria vontade. É andar guiado e encabeçado pela sua carne, pelos seus desejos, pela sua maneira, pela sua forma, pela forma como você acha melhor. Então, 1 Coríntios, volta um pouquinho aí, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Ó Senhor Jesus, versículo 4 e 5. 1 Coríntios 4, 4 e 5 fala: porque de nada me arguei a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o louvor da parte de Deus. Embora a edificação da igreja seja feita de forma coletiva, uma pessoa não edifica a igreja é edificada pelos membros. Quando nós nos apresentarmos diante do Senhor,
aí já vai ser algo individual. A igreja é edificada de forma coletiva, mas na presença do Senhor, o que vai ser manifesto para mim não é o que o Flávio fez, é o que eu fiz. Eu não vou pegar carona nas obras do Flávio, entendeu? É eu e o Senhor, e aqui fala, então cada um receberá o seu louvor. Irmãos, louvor, irmãos, é totalmente positivo. O que o Senhor quer nos dar naquele dia? Louvor, é algo positivo. O Senhor não quer, irmãos, desclassificar ninguém. O Senhor não quer reprovar ninguém, mas que todos sejamos aprovados. Então o caminho hoje, irmãos, é semear segundo a vontade de Deus, é ser obediente, é fazer o que Deus está falando, irmãos. Não é difícil entender isso. Volta 1 Coríntios 3, aí, o capítulo anterior aí. Versículo 13 fala o seguinte, 13 a 15. Manifesta, versículo 12 fala, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se permanecer a obra que é semeadura, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Aqui não está falando de julgamento por lago de fogo, não é nada disso. Aqui está falando de disciplina. Esse mesmo será salvo, todavia, como que? Através do fogo. Então, tudo que você fizer para o Senhor vai ser manifesto diante dele naquele dia. Entendeu ou não? Ah, mas o Senhor vai esquecer de algo? Não, irmãos, o Senhor ele é perfeito. Então, ele vai trazer, por exemplo, desde o dia que você creu no Senhor, que você começou a servir, que você começou a caminhar com o Senhor, vai ser trazido diante do Senhor. Agora, pensa você. Aí você fala, não, vai esperar muito? Não vai ter o tempo, isso aí não esquenta a cabeça com o tempo. Aí está lá. Já pensou, irmãos, um momento como esse, o Senhor lá na salinha, lá embaixo, sozinho, sentado, e falou, um por um, por favor. Senta, vamos trazer as suas obras à tona aqui agora. O que você fez? Ah, Senhor, eu servi o Senhor, eu pratiquei, mas foi na carne? Porque você pode servir a Deus na carne, meu irmão. Sabia não? Você pode semear na carne, servindo a Deus na carne, que é segundo a sua própria vontade, o seu próprio jeito, a sua própria maneira. Ah, mas eu servi o Senhor, e não é isso que o Senhor está falando. Quer ver se vai ser aprovado? Vamos jogar no fogo? Se queimar, vai ser disciplinado. Aí, ou seja, serviu, em outras palavras, irmão, semeou como se fosse madeira, feno e palha. É na carne. Já pensou nisso, irmãos, que esse dia está próximo? E o Senhor vai chamar cada um e falou, vamos ver qual que foi a sua semeadura e qual que vai ser o resultado dessa semeadura. Aí você fala, não, Flávio, vão comigo? Não, Flávio não vai poder ir comigo. Ah, a minha esposa vai comigo? Não vai poder. O meu filho não vai, irmãos, é nós e o Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Apocalipse 14. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 14, versículo, deixa eu ver aqui. Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve. Bem-aventurados os mortos, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois
os acompanham. Sabe a única coisa que vai nos acompanhar quando nós partimos dessa terra? As nossas obras. Né? Tata falou que as fadigas vai ficar, né? As obras vão... Aí, ou seja, você vai se apresentar diante do Senhor, suas obras atrás de você. Não tem, irmão, não vai ter como tirar. E você fala, eu servi, né? Eu dependi muito de mim, eu semeei na carne, fica para lá. Meus irmãos, vai nos acompanhar. E vai apresentar diante do Senhor. Irmãos, vale a pena nós vivemos uma vida e chegar lá no final sabemos que seremos reprovados? Vale a pena, irmãos, vivemos uma caminhada com o Senhor dia após dia, buscando o Senhor, negando a nós mesmos e ser reprovado? Irmãos, não vale. Irmãos, isso aí, irmãos... E para que nós sejamos aprovados, é semear no Espírito. Não tem segredo, é fazer a vontade de Deus. Abra comigo, volta para Gálatas para nós concluirmos. Versículo 8 fala, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Então presta atenção, o que semeia para a sua própria carne. Isso aqui é semear segundo a sua própria vontade. Da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, que é para a vontade de Deus, do Espírito colherá vida eterna. Então aqui, ou seja, semear para a carne, corrupção. Semear para o Espírito, vida eterna. Semear para a carne é viver, irmãos, uma vida independente do Senhor, servir independente do Senhor, é fazer independente do Senhor, é usar métodos, é usar maneiras, mas não dependendo do Espírito. A palavra tem nos falado, e o Senhor tem nos alertado quanto a isso, até mesmo as ferramentas, se nós não tivermos cuidado, se tornarão métodos, e método não faz a obra de Deus. Teve uma conferência, não sei se é no Amapá, nós sabemos como o Senhor tem feito a obra na região de Belo Horizonte, né, por meio dos irmãos ali. Aí os irmãos de lá chamaram o irmão para compartilhar a respeito de como tem sido a obra, como que... Irmãos, que é o irmão Fabiano de Belo Horizonte, né? Aí o Senhor constrangeu o irmão Pedro falou, não, ele não vai compartilhar. Porque vocês estão querendo métodos. Vocês não estão querendo depender do Espírito. Em Cesareia de Filipe, não sei se os irmãos compartilharam as transmissões, chamaram ele para compartilhar. E foi falando, e no final não falou nada com nada. Aí o irmão Pedro falou assim, ele não consegue explicar, porque não é método. É depender do Espírito. Irmãos, não é método. Se nós não tivermos cuidado, uma imersão se torna método, um invocar o nome do Senhor se torna método, um grito de guerra se torna método, semeando na carne. Nós precisamos depender, por isso, do exercitar o Espírito. Por isso, irmãos, do intensificar o Espírito. Senhor, faça a tua obra, é o Espírito, é semear segundo o Espírito. Está entendendo ou não, irmãos? Não é método, é semear. Agora, Gálatas 5, né, 19, fala a respeito das obras da carne. O que semeiam na carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas... Mas o fruto do Espírito, ou seja, semeia para a carne, obras da carne, semeia para o Espírito, fruto do Espírito, é amor, paz, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, não semeia na carne, ou seja, eu não dependo de carne, não é dependência da carne, porque foi crucificada a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos. Qual que é a diferença de viver no Espírito e andar no Espírito? Viver, todos nós vivemos, porque aqui Paulo afirma,
Se vivemos, ou seja, uma afirmação, porque quando nós cremos no Senhor, o nosso espírito que estava mortificado tornou a viver e ganhou vida quando teve o contato com o Espírito de Deus, entendeu? E o nosso espírito ganhou vida, está vivo. Então, todos nós vivemos no Espírito, agora todos nós andamos no Espírito. Viver no Espírito nós vivemos, agora andar no Espírito é uma prática, é um caminhar diário. É um andar, estoiquel, né? Ou peripatel, eu confundo os termos ali. Então, para concluir, Romanos 8,13, eu concluo aqui, Romanos 8,13. O caminho, irmãos, é viver no Espírito, o caminho é semear segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 13. Fala o quê? Porque se viverdes segundo a carne, ou se semear para a carne, caminhais para a morte. Irmãos, olha esse mas aqui. Agora você imagina você lendo a sua história e você só vê a primeira parte desse versículo. Mas, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, pronto, não tem outra chance para mim. O povo de Israel não tinha outra chance. Agora, olha aqui a segunda parte, mas. Fala com o irmão que está do seu lado, mas. Não, ele não escutou, não. Dá um balanço nele, foi, irmão, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito é semear no Espírito, ou todos que são encabeçados pelo Espírito, todos que fazem a vontade do Espírito, são filhos de Deus. Então, irmãos, o caminho é esse. O caminho não é vivermos segundo a carne, semearmos para a carne, semear. Irmãos, não. E para concluir, abra comigo Mateus 7, eu já termino esse versículo aqui, só para finalizar, Mateus 7, versículo 21, fala o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor Jesus, mas espera aí, eu falei Senhor, eu falo Senhor, não, aqui fala de galardão, que fala de reino, aqui não é sentença para a perdição, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, isso aí é semear no Espírito, amém? Jesus é o Senhor. Amém. Por causa do tempo, nós já vamos compartilhar